Oi, gente. Eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de uma ilustração que eu fiz com achuras. Eu tô mostrando aí primeiro as canetas que eu utilizei, né? E a ideia desse vídeo é mostrar o processo de uma forma mais detalhada. Então, eu começo com a caneta que eu tenho de ponta mais grossa, que é de um traço 0,5 milímetros, e eu faço todo o contorno da ilustração que eu fiz. Essa ilustração é de uma rosa, né? E eu faço mesmo sem, assim, grandes cuidados com o traço, é só para contornar nesse primeiro momento. E depois eu faço umas marcações no sentido de abertura da pétala, né? Então, vocês vão ver que eu vou botar uns risquinhos, tanto na pétala como também nas folhas. Eu vou fazer esses riscos para indicar o sentido que eu quero fazer as achuras, mais ou menos. Eu acho que depois, quando eu começar a acrescentar as achuras, vocês vão entender melhor essas marcações. Essa rosa, ela tá aberta, né? Então, eu vou pegar agora a caneta de ponta 02 e eu venho no sentido em que a pétala está se abrindo, né? Onde faz sombra nessa pétala, e venho fazendo esses tracinhos paralelos, uns entre os outros, né? Eles são paralelos entre si. E depois que eu faço essa marcação, né, criando essa profundidade, criando essa sombra, eu venho em um outro sentido. No caso aí, agora eu estou fazendo na diagonal e vou texturizando, né, criando essa textura através do encontro das linhas, né? Então, é isso que vai criando essa noção de profundidade. Quanto mais eu quero escurecer e mais dá essa noção de textura, mais eu vou mudando. Então, primeiro eu faço na diagonal para um sentido, depois eu faço na diagonal para outro sentido. Eu vou curvando um pouco as linhas seguintes para também dar essa sensação de profundidade. E eu vou fazendo isso em cada pétala. Então, nas regiões em que eu quero que tenha mais sombra, né, que é onde elas se encontram ali, né, praticamente, eu vou criando mais essa textura e à medida que vai se afastando do centro da rosa, né, aí eu vou deixando ela mais clara, as pétalas mais claras. A Ashura é uma técnica que eu gosto muito e que eu acho muito bonita. Ela exige um pouquinho de paciência, então, quando você for treinar, treina primeiro numa folha avulsa, fazendo esse teste de conseguir fazer as linhas em paralelo, de mudar a direção, né, de cruzar as linhas para você entender como é esse processo, que aí fica mais fácil você conseguir passar isso para qualquer desenho seu. Quando a gente vai falar de desenhar rosto, né, e tal, aí a gente tem que fazer com linhas mais delicadas ainda. Por isso que é importante também ter as canetas de outras espessuras, né, de espessuras mais finas. A 0,05 é a que eu acho mais ideal, assim, para você começar no rosto, porque ela é o que é mais difícil de dar ruim, sabe, nesse processo. O processo eu sigo nessa forma, né, e nesse desenho em específico eu utilizei só duas espessuras de caneta. Agora vocês vão ver aí que eu apaguei os traços. Você poderia ter apagado já no início, tá? Mas para mim não atrapalhou, então eu apaguei só ao final, depois que eu já tinha feito a textura toda. E para dar mais um destaque, aqui é opcional, eu gosto de vir de novo com a caneta que eu utilizei de ponta mais grossa. No caso desse desenho foi uma ponta 05. E eu vou contornando por fora o desenho e reforçando aqueles traços lá do início que eu fiz, porque isso cria um destaque, né? A nanquim, quanto mais largo é a ponta dela, né, maior o traço que ela faz. E aí isso cria espessuras diferentes, né, nos traços do desenho e vai dando também uma sensação de dimensão. Então, eu gosto de fazer esse contorno para destacar,
o desenho melhor. Então, é basicamente isso. Esse vídeo ele tem esse intuito mais de mostrar esse processo um pouquinho, no formato de tutorial. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de dar o like, de se inscrever e ativar o sininho. O resultado final é esse. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.